que é uma trabalhadora aqui da Casa de Jesus, e ela vai nos falar sobre a caridade que Jesus levou. Boa tarde a todos. Nesse momento, então, nós vamos pedir a Jesus, nosso Mestre Maior, que nos envolva nessa aura luminosa, nos trazendo muita paz e muita sabedoria para as nossas mentes. Nós vamos iniciar a nossa reflexão desta tarde com uma parábola que nós vamos encontrá-la no Evangelho de Mateus e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que tem o título Fora da caridade não há salvação. Então eles nos contam que Jesus no templo, e alguém fez uma pergunta: o que é preciso para ser salvo? E Jesus então responde com essa parábola: portanto, quando o Filho do Homem vier, ele virá com toda a sua majestade, e virá acompanhado por toda a glória, com a glória dos seus anjos, e se assentará no trono, e nesse dia todas as nações estarão reunidas. E o Filho do Homem, então, fará uma grande separação. Ele fará a mesma separação que os pastores fazem das suas ovelhas e dos seus cabritos. Então ele chamará uns para a sua direita e outros para a sua esquerda. E colocará aqueles que estão à sua direita, ele olhará e dirá: benditos do meu Pai, benditos filhos do meu Pai, vinde todos vós para o reino que lhes foi preparado desde o princípio. Porque quando eu tive fome, me destes de comer. Quando eu tive sede, me destes de beber. Quando eu estive nu, me vestistes. Quando eu estive andarilho, me recolhestes. Quando eu estive doente, fostes me visitar. Quando eu estive preso, fostes me ver. Então estes olharão para ele e dirão: Mestre, quando foi que nós te vimos assim? Com fome, com sede, nu, andarilho, na prisão ou doente? Então o rei olhará para eles e dirá: em verdade, eu vos digo, que sempre que eu fizestes essas coisas para o menor dos vossos irmãos, foi a mim que eu fizestes. Então olhará para aqueles que estão à sua esquerda e dirá: malditos sois vós, separai-vos de mim, porque quando eu tive fome, não me destes de comer, quando eu tive sede, não me destes de beber, quando eu estive nu, não me vestistes, quando eu estive andarilho, não me recolhestes, quando eu estive preso, não fostes me visitar, e quando eu estive doente, não fostes me ver. E estes também me dirão: Senhor, quando foi que nós te vimos assim, com fome, com sede, nu, andarilho, preso ou doente? Então o Senhor lhe dirá: em verdade vos digo, que sempre que não fizestes essas coisas para o menor dos pequeninos, foi a mim que o fizestes. Eu os declaro para o fogo do inferno, para o suplício eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Nessa parábola de Jesus, ele é bastante duro e nos fala com bastante energia, com bastante disciplina. Nós vamos fazer uma pequena interpretação da parábola. Depois nós vamos falar sobre a caridade para consigo e a caridade para com nossos semelhantes. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 15, Kardec vem nos fazer um comentário quando ele diz que nesse quadro em que Jesus fala sobre o julgamento final, ele usa muitas simbologias,
linguagem figurada. E nós precisamos retirar, diz Kardec, essas simbologias e essa linguagem figurada de Jesus. Porque ele precisava usar essas imagens fortes para se fazer entender. Porque ele falava a homens que tinham dificuldade em entender as questões puramente espirituais. Então ele precisava usar essas imagens fortes, imagens materiais, chocantes, para impressionar, para se fazer entender. E até porque não podia fugir da linguagem da época. Mas a ideia dominante que ele nos traz é que ele nos promete a felicidade para os justos e a infelicidade para os maus. Em nenhum momento Jesus pergunta a respeito de práticas exteriores, sobre títulos, questões financeiras, a situação social, status. Em nenhum momento ele fala sobre isso. Ele simplesmente fala a respeito da aplicabilidade da caridade para com os nossos irmãos. E mais, ele coloca a caridade não como uma das condições para a nossa salvação, mas ele coloca a caridade como a única condição para a nossa salvação. Então essa parábola vem nos falar de uma época em que marcará o planeta Terra, onde aqui não mais poderão ficar os espíritos rebeldes com relação às leis divinas, mas somente os espíritos evangelizados. Quando ele fala do reino, ele está se referindo a um tempo em que todos os povos da terra conhecerão o Evangelho, serão esclarecidos através do Evangelho de Jesus. Ninguém mais poderá alegar ignorância com relação às leis divinas. Então se iniciarão os trabalhos de purificação da terra, com o objetivo de torná-la a uma categoria de planeta superior. Quando Jesus nos fala sobre as ovelhas e os cabritos, é que os pastores faziam isso na época, separavam as ovelhas e os cabritos. Então Jesus usou dessa figuração para se fazer entender. Mas as ovelhas aqui representam os espíritos evangelizados, aqueles que já conseguiram superar o mal, o egoísmo, o orgulho, que já vivem somente no bem, agem no bem, praticam o bem, vivem no bem. E os cabritos representam aqueles espíritos que ainda se comprazem no mal, que ainda praticam o mal pelo mal, por prazer, por querer fazer o mal. Quando Jesus nos fala da separação, nós podemos entender essa separação em dois níveis: no nível individual e no nível coletivo. No sentido do nível coletivo, aliás, no sentido do nível individual, acontece todos os dias aqui na Terra, que todos os dias alguém desencarna. Alguma pessoa morre, desencarna, e seu espírito então é levado para as regiões do mundo espiritual, onde ele irá para regiões superiores, de felicidade, de alegrias, lugares mais elevados, ou então irá para lugares de sofrimentos, de dores, de acordo como nós vivemos aqui na Terra, de acordo como se vive aqui na Terra, vai ser o nosso merecimento quando partirmos desse mundo. No nível coletivo, nós vamos encontrar um esclarecimento no livro da Gênese, quando Kardec nos fala o seguinte: ele diz assim, que para que na Terra todos os homens sejam felizes, tanto os encarnados quanto os desencarnados, é necessário que todos que vivem aqui na Terra pratiquem o bem, vivam no bem. Havendo chegado os tempos, haverá uma grande imigração de espíritos
Espíritos que ainda se comprazem no mal e que não mais poderão permanecer aqui no planeta Terra. Porque se continuassem aqui na Terra, serviriam de obstáculo, de impedimento para o progresso da Terra. Então, esses espíritos não poderão mais reencarnar no planeta Terra. Nós não podemos ver isto como um castigo de Deus, porque Deus não castiga ninguém. Deus é Pai, Deus é bondade, Deus é amor. Deus simplesmente dá oportunidade para esses espíritos ainda rebeldes, ainda que se comprazem no mal, a buscarem sua reeducação em outros planetas mais primitivos. Vão reiniciar todo um trabalho onde se reeducarão, iniciarão a sua evolução, reiniciarão o caminho da sua evolução. Nós aprendemos que Deus não castiga ninguém, Ele dá oportunidades. Quando Jesus fala nessa parábola do fogo do inferno, suplício eterno, quando Ele diz àquelas criaturas, separai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, que ainda se comprazem no mal, que ainda fazem os seus irmãos chorarem, Ele está dizendo, é fogo do inferno, ranger de dentes, sofrimento eterno. Mais uma vez nós temos que eliminar essas simbologias, porque eram simbologias da época em que Jesus estava vivendo aqui na Terra. Aí se acreditava que haveria fogo eterno, sofrimento eterno. Mas isso não existe. São simbologias, maneiras que Jesus usou para se fazer entender. O que existe são espíritos que erraram juntos, que não se perdoam e que precisam se corrigir. E que continuam muitas vezes se prejudicando reciprocamente, porque não conseguem se perdoar, não conseguem aprender o amor. Então voltam juntos para refazerem suas tarefas, para se melhorarem, para se corrigirem. O tempo que levará esse trabalho de correção, só nós é que sabemos. Vai depender de cada um de nós, de quanto tempo vamos levar para acordar e seguir em frente no caminho do bem, no caminho do amor. Quando Jesus nos diz, quando Ele fala, quando eu tive fome, me destes de comer. Quando eu estive com sede, quando eu estava com sede, me destes de beber. Quando eu estive nu, me vestistes. Quando eu estive andarilho, me recolhestes. Quando eu estive doente, foste me ver. Quando eu estive na prisão, fostes me visitar. Aqui Jesus está enumerando todos os nossos deveres, os nossos deveres morais e materiais com relação de uns para com os outros, principalmente os mais favorecidos com aqueles mais necessitados. É a aplicação da lei da fraternidade, porque dar de comer a quem tem fome não significa apenas dar um prato de comida, uma cesta básica. É muito mais do que isso. É importante, mas é muito mais do que isso. É nós darmos a oportunidade, quando possível, dos nossos irmãos mais necessitados, darmos trabalho para que esses nossos irmãos ganhem o pão de cada dia honestamente. Quando Ele fala dar de beber a quem tem sede, isto é, instruir uma alma ignorante com relação às leis divinas. Iluminar uma alma sedenta de conhecimento, de saber. Quando eu estive nu e me vestistes, é nós nos compadecermos com relação aos nossos irmãos. É nós termos compaixão dos nossos irmãos que estão em sofrimento, que estão com dores,
que estão abandonados, que estão necessitados de alimento, que estão necessitados de um trabalho. É nós nos colocarmos no lugar do outro e termos compaixão, ajudá-los no que for possível para minimizar as suas provas. Quando eu estive em Andarilho, me recolhestes. É jamais deixar de dar a mão amiga a quem quer que seja. Não escolher pessoas para ajudar. Procurar fazer o nosso melhor com todos aqueles que nos procuram. Jamais deixar de estender a nossa mão, o nosso tempo para ajudar aqueles necessitados. Estive doente e fostes me visitar. Visitar um doente é uma atitude cristã, que vai elevar não só a alma daquele que visita, como vai ajudar muito aquele que está doente. Porque levaremos carinho, consolo, amizade, aceitação, esperança, coragem, força para aquele que está doente. Principalmente se esse doente é um doente necessitado. Estive preso e foste me visitar. Nem todos nós conseguimos fazer uma visita a um presídio, a uma cadeia, mas nós também não sabemos por que nossos irmãos estão lá. Não somos nós que vamos julgar. Quando nós não conseguimos fazer uma visita de corpo físico, de presença física, pelo menos vamos usar a energia do nosso pensamento. Porque quando nós pensamos, nossa alma está lá. Então, mandar luz para esses nossos irmãos. Mandar pensamentos de bênçãos, de amor, de coragem, de força, para que eles consigam se regenerar com as leis dos homens e se reconciliarem com as leis divinas. Então, aqui Jesus, nessa parábola, ele nos dá o caminho. Ele nos mostra uma rota de como nós devemos agir diante da vida, principalmente daqueles que buscam trabalhar pela sua evolução espiritual. Todos os ensinamentos de Jesus estão baseados na caridade e na humildade, sempre, todos os ensinamentos, que é o caminho da nossa felicidade. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, nós vamos encontrar um texto com o título Necessidade da Caridade segundo São Paulo. Então, ali nós vamos encontrar aquela passagem bíblica maravilhosa do Coríntios 13. E ali Paulo nos coloca, ele vem nos falar sobre a caridade. E ele coloca a caridade acima da fé, muito além da beneficência, muito mais longe da beneficência. Ele vai nos dizer que a verdadeira caridade é o desenvolvimento do conjunto das qualidades do coração. Daquelas qualidades que todos nós já conhecemos, da bondade, do respeito, da amizade, da alegria, do perdão. Todas essas qualidades que nós já ouvimos muitas vezes falar e que estão esse fogo divino que está dentro do nosso coração. E Kardec vem reiterar esse fato, essa colocação de São Paulo, quando ele coloca que a verdadeira caridade é a busca do melhor em si mesmo, desenvolvendo o conjunto das qualidades do coração, para depois então poder praticá-la com o nosso próximo, numa transformação íntima da prática do bem. Então, a caridade para consigo vem nos trazer esses irmãos espirituais, esses mestres, que a verdadeira caridade para conosco é o desenvolvimento do conjunto das qualidades do nosso coração. E esse é um processo lento, contínuo, um processo do dia a dia. Porque a verdadeira caridade começa consigo. E é fundamental que nós entendamos que
que a prática da caridade precisa ser focada na nossa própria evolução. Talvez algumas pessoas pensam ou achem que esta é uma ação egoísta, mas não é. Vamos analisar um pouquinho. Vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, quem viaja de avião, logo que começa, antes de iniciar a viagem, a gente já recebe um aviso. Em caso de despressurização, coloque a sua máscara de oxigênio. Primeiro em você. Muito importante isso. Primeiro em você. Depois pode auxiliar outras pessoas. O que pode acontecer conosco dentro de um avião, em caso de despressurização, se nós, ao invés de colocarmos primeiro a nossa máscara, vamos querer colocar a máscara nos outros? Claro que nós vamos ficar sem ar. Então, primeiro em você, é muito importante. Outro exemplo bem comum, o salva-vidas aqui na praia, por exemplo. Para que ele possa salvar a vida de outras pessoas, ele precisa primeiro preservar a sua própria vida, através de um bom treinamento, usar os equipamentos corretos, porque só assim ele vai poder entrar na água para poder salvar outras pessoas. Então, primeiro nós, primeiro você, cuide de você. E o que Jesus nos ensinou quando ele falou a respeito do maior mandamento? Quando ele fala no segundo maior mandamento, tão importante quanto o primeiro: amar o próximo como a si mesmo. Então vamos acordar para esse fato. Proteja-se, cuide de você, faça preces por você, faça leituras edificantes, busque estudar, procure o autoestudo, procure se conhecer, procure analisar suas atitudes. Por que nós agimos ou nós reagimos diante das situações? Cultive pensamentos positivos, higienize sua mente, cuide do teu espírito, cuide do teu coração, cuide dos teus pensamentos. Porque se nós não aprendermos a nos amar e a nos cuidarmos, vai ficar muito difícil cuidar de alguém. Vai ficar muito difícil amar o outro. Porque nós só podemos dar para o outro aquilo que está dentro de nós. Então, cuide-se, procure se amar, desenvolva um caso de amor com você. Embora, infelizmente, nos dias de hoje, o sentido do amor a si mesmo tem sido desviado, porque muitas pessoas acham que amar a si mesmo é se dar presentes, é se presentear com coisas materiais, é fazer uma viagem dos sonhos, é comprar o carro zero que desejava tanto, é a casa da praia, é se dar coisas. Amar a si mesmo é cuidar do nosso espírito. Amar a si mesmo é cuidar dos nossos pensamentos. Amar a si mesmo é cuidar do nosso coração. É procurar se perceber, se conhecer, saber por que aquela tristeza vai chegando devagarinho, sem nós sabermos de onde vem e por que vem, vai tomando conta de nós, aquela amargura. Nesse momento, pare, procure ajuda, faça preces por você, faça boas leituras, ouça boas músicas, estude, procure o autoconhecimento. Quantos de nós aqui presentes dedicamos 30 minutos por dia para fazer uma leitura edificante que vai somar no nosso processo evolutivo? Com 1 hora por dia.
10 minutos, poucos de nós. Agora nós ficamos 30, às vezes 1 hora no WhatsApp, na internet. Então acorde, cuide-se, proteja-se. Procure cuidar do teu coração, da tua mente, do teu espírito, dos teus pensamentos. Porque a caridade para consigo mesmo é como o calor de um forno que irradia calor. Um forno ligado e quente vai emanar calor. Quando nós praticamos a caridade para conosco, nós emanamos luz. Se nós somos pessoas acostumadas, tendo o hábito de boas leituras, de cultivar bons pensamentos, pensamentos positivos, sempre. Se temos o hábito da oração diária, antes de dormir, pelo menos ao acordar, antes das refeições, nós vamos e estamos em sintonia com nossa programação espiritual, nós vamos emanar luz, vamos irradiar luz. E vamos contagiar os que estão ao nosso redor. Vamos ajudar aqueles que estão ao nosso redor, até mesmo sem querer, porque é algo natural. Porque a verdadeira caridade, a verdadeira ajuda que nós podemos dar para alguém é através do nosso exemplo. Quando eu me encontro, quando eu tenho um bom relacionamento com Deus, e quando eu consigo emanar luz do meu espírito, eu contagio as pessoas com o meu exemplo. E a maior caridade, a verdadeira caridade que nós podemos fazer é através do nosso exemplo. Apesar de que a grande maioria de nós, quando falamos em caridade, logo vem à nossa mente a ideia de que caridade significa transferir algo que temos para aquele que não tem. Claro que dar uma cesta básica, um prato de comida para quem está com fome, é um ato da maior generosidade. É muito importante que façamos isso. Muito importante que continuemos fazendo essa caridade material. Dar água a quem tem sede, muito louvável. Quem tem frio precisa de agasalho. Mas existem pessoas que não necessitam desse tipo de caridade, que não precisam dessas coisas palpáveis. Existe uma certa caridade que não pode ser transferível. Quantas pessoas que muitas vezes estão do nosso lado, necessitadas de um carinho, de um aconchego, de um aperto de mão, de um sorriso, de um abraço, de um boa noite, de um bom dia, de um dá licença, de um muito obrigado. Palavras que às vezes vão incentivar alguém a continuar a vida. Quantos que estão do nosso lado que necessitam, que estão carentes de coisas não palpáveis? E isso que levou então os Espíritos de Luz nos colocar no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec pergunta aos Espíritos de Luz o que significa caridade segundo entendia Jesus. E o que eles respondem? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quantos de nós aqui presentes conseguimos viver essa caridade? Quantos de nós conseguimos praticar essa caridade no nosso dia a dia? Então percebam que os Espíritos circunscreveram a verdadeira caridade, a caridade, conforme Jesus entendia, ao círculo dos nossos relacionamentos, ao âmbito dos nossos relacionamentos. Porque esta caridade nós podemos exercitar junto às nossas relações, em todas as relações humanas. E aqui se abre um campo enorme para nós refletirmos. Por quê? Porque é nas nossas relações que nós adoecemos. É nas nossas relações que nós sentimos a depressão.
É nos nossos relacionamentos que nós nos magoamos. E é nos nossos relacionamentos que nós sentimos carência. Então, a caridade que Jesus nos ensina é um caminho para a integridade e saúde do nosso espírito e também é um elemento importantíssimo para preservarmos as nossas relações. Porque o que significa benevolência? Benevolência é bondade, bondade para com todos, bondade sem eleger pessoas, sem distinguir pessoas, sem escolher pessoas, indulgência para com as imperfeições alheias. É nós não focarmos tanto nos defeitos do outro, não ficarmos enumerando e evidenciando os defeitos dos outros. E o perdão das ofensas. Sermos criaturas tão compassivas, capazes de perdoar sempre. 70 vezes 7, como diria Jesus. Então aqui nós vemos, eles nos colocam, os amigos espirituais, um caminho para nossas relações humanas. E num livro chamado Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier, André Luiz, a teoria espiritual de André Luiz, ele vai nos dizer que nós deveríamos tratar os nossos familiares como se eles fossem visitas. Por que ele nos diz isso? Porque a grande maioria de nós guarda o seu melhor para aquelas pessoas que têm pouca intimidade. E quando a intimidade aumenta, nós vamos fechando as comportas da nossa bondade. Nós vamos guardando os nossos sentimentos. Nós vamos fechando o coração. A nossa gentileza, nosso sorriso, a nossa educação, o nosso carinho para aquelas pessoas que nós encontramos lá de vez em quando. Mas aquelas pessoas que estão do nosso lado, no dia a dia, no cotidiano, às vezes nós nem cumprimentamos pela manhã. Nós não damos nem um abraço, nem um sorriso. Ficamos de cara fechada, sem sorrir e nem conversar. Não temos nem diálogo. Por isso que ele vem nos alertar, para que nós comecemos a tratar os nossos familiares como se eles fossem visitas. Porque quando nós chegamos a esse ponto de esquecê-los, o nosso sorriso passa a ser uma dádiva apenas para aqueles que nós encontramos na rua. A nossa amabilidade, a nossa gentileza, só para aqueles lá de fora. Só para os amigos, o que nós encontramos lá de vez em quando. E a nossa educação, então, só para aqueles lá que, vez ou outra, nós enxergamos. E aquelas pessoas, aqueles seres humanos, aqueles espíritos que nós escolhemos viver juntos, que nós escolhemos que fizessem parte da nossa jornada aqui na Terra, nós fechamos o coração, nós guardamos os sentimentos, guardamos a nossa bondade, escondemos a nossa bondade. Na verdade, nós nos traímos uns aos outros, porque nós deixamos de oferecer as maiores dádivas que Deus nos deu. A nossa alegria, a nossa amizade, a nossa compreensão, o nosso sorriso, o nosso abraço, um pouco do nosso tempo. Lembremos que os nossos familiares, aqueles que nós convivemos, são os espíritos mais propícios para a nossa evolução espiritual. São deles que nós necessitamos. E se nós pedimos ao universo que nos torne pessoas generosas, com certeza o universo não vai nos mandar pessoas fáceis de se lidar, mas ele vai nos mandar pessoas difíceis para se lidar. Porque assim nós vamos trabalhar a nossa generosidade, a nossa amabilidade, a nossa gentileza. E aquelas pessoas que mexem mais profundamente conosco,
Geralmente é delas que nós necessitamos, porque eles são os nossos mestres de lições especiais. Então, quando nós vemos um jardim muito bem cuidado, com plantas bonitas, nós logo lembramos e achamos que tudo aquilo, aquele jardim maravilhoso, ele é fruto de muito esforço, de muita disciplina, de muito trabalho de quem organizou. Se nós fizermos uma analogia com nossas vidas, a nossa vida também é um jardim. E quem cuida de plantas sabe que precisa desenvolver duas virtudes muito importantes: a vigilância e o cuidar. Estar vigilante no jardim para que nenhuma praga apareça, nenhum bichinho acabe com as rosas, por exemplo. Enfim, um cuidado especial, estar sempre vigilante naquele jardim. E o cuidar, o adubar e o regar. Assim também é nas nossas relações. Nós precisamos estar vigilantes, também saber cuidar. Quem ama, cuida. Saber cuidar, adubar e regar. Vigilantes com relação às pessoas que estão na nossa família, que estão do nosso lado, prestando atenção no que elas estão sentindo, como elas estão agindo, por que elas estão agindo daquela maneira, por que aquele olhar tão perdido, por que aquela tristeza de repente. O que eu estou fazendo? Estou ajudando ou não? Estarmos vigilantes. Adubar e regar com o nosso carinho, com a nossa atenção, com o nosso tempo, com a nossa amizade, com a nossa alegria, com a nossa compreensão, com o nosso amor. Que o amor engloba muitas expressões: respeito, perdão, honestidade, abnegação, devotamento. Nós precisamos investir, fazer investimentos nas nossas relações. E fazer investimentos nas nossas relações requer benevolência, requer bondade. Uma grande bondade nós precisamos treinar, exercitar a bondade nas nossas relações. Principalmente quando o cotidiano já tomou conta dessas relações. Quando nós já estamos vivendo junto com as pessoas há mais de 30, 40, 50 anos. Aí nós temos que exercitar a bondade. Investir, fazer investimentos nos nossos relacionamentos requer indulgência. Sermos indulgentes, como eu já falei, é não focar no defeito do outro. Santa Teresa de Listeu coloca que ela tinha sempre muita vontade, muito desejo de amar as freiras, suas irmãs, com o mesmo amor que Jesus amara seus discípulos. Então ela diz que meditou muito sobre isso e percebeu que a verdadeira caridade significava não ver os defeitos dos outros, mas edificar com suas pequenas virtudes. Porque quando nós não praticamos, não exercitamos, aliás, a benevolência e a indulgência, nós desenvolvemos a intolerância. E na intolerância mina, destrói os relacionamentos. Porque nós ficamos tão implicantes que implicamos com coisas pecuinhas, até de como a pessoa aperta a pasta dental, por exemplo. Coisas pequenas do nosso dia a dia. Ficamos implicando. E isso vai destruindo as nossas relações. Então prestemos atenção. E fazer investimentos nos nossos relacionamentos requer o perdão. Jesus foi muito severo com relação ao perdão. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas é transcender, é mortificar. Nós precisamos aprender a perdoar, porque nós também necessitamos do perdão. Só perdoa quem sabe amar. Nós precisamos aprender a perdoar para experimentar o amor. E Emmanuel nos diz: não desanimes.
Persiste mais um tanto. Segue adiante. Avança, ainda que seja entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não permitas que o gelo do descontentamento entorpeça teu coração. Recorda-te, vitória espiritual é tarefa para o dia a dia. Não há realização sem esforço. Silêncio para as injúrias, perdão para as ofensas. Recorda-te, os agressores são irmãos doentes. Não permitas que irmãos desequilibrados destruam o teu trabalho ou apaguem a tua esperança. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes problemas e nem provocações. Estuda para aprender. Conserva o hábito da oração que te fará luz na tua vida íntima. Resguarda-te em Deus. Persevera o trabalho que Ele te confiou. Ama sempre e faze pelo outro o melhor que puderes. Segue auxiliando, age sem apego, que assim vencerás. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.